E hoje o tema da live é quando a criança recusa comer, a criança ou o bebê. Júlia, querida, bem-vinda, Júlia. Júlia, não deu certo, né? Nosso encontro desse que a gente tinha programado para maio, mas depois a gente faz. Priscila. Gente, vou pedir para que vocês, se tiverem alguma dúvida com relação a quando o bebê ou a criança está recusando algum alimento, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? E eu vou respondendo. Eu deixei uma caixinha de perguntas agora e estava olhando as perguntas que tem. E agora, nesses dias de quarentena, eu tenho recebido muitas mensagens de mães me dizendo que está desafiadora a alimentação, a criança não está comendo, que está ficando, né, as famílias estão em casa e tá mais intenso tudo isso. E eu tinha o objetivo de fazer um encontro presencial com esse tema, né, a criança e o bebê que não quer comer, que recusa comer. E agora eu falei, não, vou fazer uma aula sobre esse tema, porque aí todo mundo pode ver de casa, né? Ainda dá tempo de entrar nesse clima de família mesmo e todo mundo começar a olhar para essas questões mais profundamente, porque agora as crianças não estão indo para a escola e a gente precisa alimentá-los e intensificar, né, tudo isso, esse olhar que a gente precisa ter para alimentação e com relação a criança não querer comer alguns alimentos. Então eu gravei uma aula, né? E nessa aula são vídeos bem curtos, dinâmicos, que dá para serem vistos bem rapidinho por vocês, podem mostrar para a família. E nessa aula eu tô falando sobre as estratégias, né? O que é a inteligência corporal do bebê. Onde nós pais atrapalhamos na alimentação dos filhos. Eu sei que às vezes pesa um pouquinho, que nós pais atrapalhamos, sim, na maioria das vezes nós atrapalhamos, e muito. E os comportamentos, né, desafiador, tem criança que exige mais da gente, então eu também estou falando sobre esse tema, os comportamentos, as estratégias, e também tem um material de 21 dias para vocês fazerem em casa com as crianças e dar esse início, né, na vida de vocês, da criança, nesse novo olhar. Então, novo olhar sobre a alimentação, sobre a criança que recusa. Entendendo por quê, né? Por que isso acontece? Por que a criança está recusando? É normal, não é normal? Quando eu devo procurar ajuda? Então, tudo isso está na aula. E aqui eu vou dividir com vocês um pouco de tudo isso. Eu sei que é um assunto amplo, né? Quando eu deixei a caixinha, tem perguntas de crianças de todas as idades, de bebês. E eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre a criança recusar esses alimentos, o que causa na gente? Qual que é a dor, né? Onde que fere? Por que se isso para vocês, né, em algum momento tem alguma coisa ligada com fere você como mãe quando a criança diz não quero um alimento, a comida que você fez, que você preparou, o tempo que você estava na cozinha, isso tudo tem algum um peso para você? Você se sente mal? Você se sente você faz uma relação da sua infância, onde você talvez deveria comer tudo, né? Não poderia deixar, não poderia recusar, e hoje você está aí fazendo e a criança não está querendo. Tem alguma coisa? Então isso é uma pergunta não para me responder, mas para a gente poder pensar sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas dizendo: meu filho está seletivo, meu filho está vivendo um ciclo de recusa alimentar. E aí eu pergunto, qual que é a idade? Ele tem 7 meses. Então, peraí, 7 meses, o bebê só teria que mamar. E o que é pra gente apresentar de alimento para ele? Ele vai, né, explorar, conhecer. Isso não significa que ele vá comer. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Tá atento, porque a gente erra mesmo, mas que a gente esteja mais consciente daquilo que a gente faz. Então,
Um bebê de 8 meses, que eu acabei de ver essa pergunta ali agorinha, falando, ele não come nada, ele está seletivo. 8 meses, a gente não pode classificar um bebê dessa forma, né, como seletivo, porque isso é um aprendizado comer. Então, ele está observando a família comer. Então, todas as crianças, né, em alguma fase, elas não vão querer alguns alimentos, e tá tudo certo. E o que acontece quando a criança não quer o alimento? O que comumente nós fazemos? Nós entramos em desespero. E depois o que a gente faz? A gente fala para a criança, né? E a gente fala, não, mas não tá... o bebezinho nem tá me ouvindo, nem tá prestando atenção. Ele tá e a gente mostra para ele o tempo todo que a gente não tá feliz, né, com aquela situação dele recusar um alimento. É como se ele não pudesse recusar um alimento. Então, a gente faz o quê? A gente substitui. Não, então o bebê não quer comer, eu vou dar para ele uma bolachinha, né? E aí, né, depois ele não vai querer comer os legumes, porque ele experimentou um alimento que tá açucarado, com gordura, e ele é viciante mesmo de paladar, então ele vai o quê? Ele vai preferir e vai recusar os outros alimentos, e aí sempre isso vai virando uma bola de neve. Aquilo que seria super natural para o bebê, que é a inteligência do corpo do bebê, que às vezes ele recusa, às vezes ele tem necessidade de comer mais carboidrato e deixa de lado os legumes, né, na hora da refeição, deixa uma fruta, o que é normal, o que acontece com todos eles. E aí eu acho que não, ele não quer comer, então deixa eu dar aquilo que ele quer comer. E nesse de eu dar aquilo que ele está aceitando comer, isso sim pode virar lá na frente, né, uma seletividade, uma recusa forte, né? Então a criança está desenvolvendo seu corpo, aprendendo a comer, aprendendo a falar não, né? Depois de um aninho eles começam a falar não, e ele não pode dizer não. Então eu quero que vocês olhem muito para isso, sabe? Para essa fase que é natural e que nós nascemos com ela, e a gente adulta, a gente não respeita, né? A gente não respeita nosso corpo, a gente come sem estar com vontade, a gente come por ansiedade. E olha que bacana, os bebês eles não comem por ansiedade, eles não comem porque eles estão tristes, eles comem só ouvindo o corpo dele. Então, muitas vezes, o que era um ciclo natural para o bebê, na vida do bebê, o que é um ciclo natural, acaba virando o quê? Virando uma recusa, uma seletividade, porque ali eu desespero, ofereço para ele o que ele não precisaria conhecer, né, na fase inicial da alimentação, e ali sim ele começa a conhecer alimentos que não são ideais. E depois disso acontecer, vocês compreendem que é difícil para um bebê, para uma criança de 1 ano, 2 anos? É muito difícil isso, ela querer comer brócolis, querer comer chuchu, querer comer abobrinha, se ela sabe que ela tem uma bolacha, se ela sabe que ela tem um chocolate, se ela sabe que ela tem outra coisa no momento da refeição que não a comida. Então, antes de tudo, olhar para as nossas emoções, eu acho que é fundamental em tudo, na vida, né? É um processo que a gente tem que fazer com relação a nós e nossos filhos, mas olhar para isso também. O que eu tenho em casa? O que essa criança está comendo? O que ela está me vendo comer? Né? É proibido comer um doce? Não, ninguém é proibido a nada. Açúcar é melhor a gente evitar até os 2 anos de idade. Por quê? Por que é melhor a gente evitar? Para que a criança aproveite esse paladar, para que ela conheça e explore e coma esses alimentos que são ricos, para que depois ela chegue nos 2, 3 anos e ela tenha essa memória do paladar desses alimentos. Então, assim, na nossa cultura, que é de atropelar a criança e os processos dela de desenvolvimento que são naturais, se a gente pegar crianças que vivem em liberdade, né? Crianças que comem em liberdade, elas têm esse ciclo. Ela recusa aqui, mas ela volta a comer.
né? Então, quando a gente insiste demais, quando a gente fala demais, e o bom é que a gente nem percebe, a gente fala assim, nossa, não come nada aqui em casa, na casa da avó come, olha, ele não precisa oferecer para ele banana, porque ele não gosta, eu mesmo já vi isso várias vezes, a mãe não deixa a criança falar, e eu não tô falando de bebê, eu tô falando de criança de 3, 4 anos, né, se antecipa, fala pra criança, fala que ela não gosta, então, não gosta de banana? Gente, tem 200 maneiras de se fazer banana. Então, pegou aquele alimento, a criança não gosta, o que que faz? Pega o alimento para Cristo. Eu tenho certeza que vocês já viram gente que faz isso. Pegar o alimento para Cristo é servir aquele alimento todo dia. Fala, não gosto de banana, então deixa eu testar aqui, ver se ele não gosta mesmo. Não, o bebê não quer comer a banana, passa uma semana sem oferecer para ele, no mínimo uma semana. Aí depois se oferece de outro jeito, muda a forma. Banana dá para fazer grelhadinha, dá para fazer no forno, dá para fazer banana chips, dá pra fazer um bolo de banana. Então assim, não falem, o bebê não quer comer, ele não gosta de comer. A gente não desiste do bebê ou da criança. Então, a gente já mudou a nossa história de alimentação. Eu não aprendi a comer abacate puro, igual como hoje, nem maracujá. Mas eu mudei. Então, né, eu quis comer, eu experimentei, eu gostei. Então, assim, eu adulta, imagina uma criança. Então, quando esse verbal nosso que fica o tempo todo na cabeça, falando, né, ele não gosta, ele não quer, ele não vai comer, não precisa dar, não precisa experimentar, né? Parem de falar para as crianças, parem de falar para elas o tempo inteiro, experimenta, 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 porque quando a gente quer falar, quando a gente oferece para uma criança maior de 2 anos, 3, que você dá uma bala ou um chocolate, você não fica falando, experimenta que é gostoso, experimenta, vai lá, vai lá, vai lá, prova, que delícia. Você não fala, né? Você até regula para que ela não coma demais. E aí essa insistência do você tem que comer, come, come, come. E aqui eu nem vou falar muito da estratégia de esconder o alimento, esconde para ver se come. Mistura, tritura, bate, que é para ver se come. Então, assim, tratar o assunto, claro, né, conhecer as fases do desenvolvimento, compreender que elas existem e tratar o mais natural possível. Sabe? Quando vocês vão na casa de alguém que você não gosta de uma coisa de jeito nenhum, você não fala, nossa, isso eu não como, né? Isso eu não como. E o outro não fica, não, mas experimenta, olha só, você não come de jeito nenhum bolo de banana, não, experimenta aqui, que aqui tem um pedacinho que tá sem banana. Ninguém faz isso com a gente. Então, assim, se a gente respeita essa fase, né, sem deixar de oferecer, mas sem oferecer com aquela insistência que é chata aquela coisa do come, 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 experimenta, experimenta, experimenta. Isso é chato, isso traumatiza a criança, né? Quantos adultos que têm um alimento que não quer comer porque na infância lembra do pai, lembra da mãe, lembra da insistência, não, você tem que comer beterraba porque beterraba é bom, tem vitamina, você tem que comer. Não tem que ser forçado. E outra coisa que é importante, variar sempre os alimentos, não quer, aguarda, espera, leva essa criança com você para a cozinha, né? Deixa essa criança explorar a cozinha, brincar, valorize, gente, cada vez que a criança pegar, né, levar até a boca, isso que a gente esquece de valorizar, sabe, no longo do processo, a gente fala, come, experimenta, tá uma delícia, e a gente esquece de valorizar o esforço natural da criança. E chega num momento que a criança ela não tem mais um esforço natural, ela não quer mais experimentar. Porque ninguém fala para ela experimentar o chocolate, ninguém fala para ela experimentar o bolo confeitado, ninguém fala para, mas o brócolis o tempo todo alguém fala, né? Come o brócolis. E aí eu queria muito que vocês se colocassem no lugar da criança e do bebê que escuta isso pelo menos 4 vezes ao dia. Sério, vamos pensar. Se você tivesse alguém na sua cabeça falando isso pra você em cada vez, come uma colherzinha, come pra vovó, come pra mamãe, por favor, olha aqui, mamãe vai ficar super feliz se você comer. Gente,
vira um inferno na cabeça da criança, né? Que ela tem que comer. E o pior, não resolve o problema. Não resolve nada. Pelo contrário, traz traumas, traz um peso na hora das refeições, ninguém come bem, vira um estresse, né? Deposita tudo ali na criança, naquele momento de refeição que era para ser um momento agradável, em família, onde a criança pode sim dizer, não quero isso. Ok, não quer isso hoje. E não assim, não quer? Não quer? Não, você tem que comer, porque é bom pro cabelo. Olha, come. Não, então assim, passar por esses ciclos o mais natural possível. Da minha experiência aqui com a Teodora, né, que não, minha filha, que às vezes não quer comer alguma coisa, eu tive que buscar na minha memória. Eu sou uma pessoa, gente, que eu como de tudo, mas eu tive que buscar na minha memória alguma coisa que eu não gostasse, assim. Eu falei, gente, o que eu não gosto? Porque ela falava assim, mamãe, mas você come tudo, né? Eu falei, não como tudo, eu não gosto de cane. Pronto. Então assim, aí ela fala, mamãe, você não gosta desse, né? Não gosto. Então quando eu vou no restaurante japonês, ao contrário, eu falo pra ela, a mamãe não gosta desse, pra que ela se identifique que ela não precisa comer todos os alimentos. Gente, a gente tem brócolis, cenoura, chuchu, um monte de coisa, um monte de fruta. Por que eu vou encanar que ela tem que comer todas aquelas que eu quero, né, que ela coma? Ela pode comer e ter uma alimentação maravilhosa com muitos alimentos, né? Mas essa porta do experimentar, ela tem que ficar aberta para a criança. Então, assim, é mais uma relação de um respeito, de respeito mesmo, como você é respeitada, entendeu? Porque nós somos respeitados, né? Se a gente chega num churrasco e não quer comer carne, fala assim, nossa, não como, eu sou vegana, eu não como carne, não eu, tá? Você fala isso, ninguém te fala, não, mas come um pedacinho de picanha. Você tem que comer porque tá bom. Não, tá gostoso, come, experimenta. Ninguém faz isso com adulto. Por que a gente faz isso com a criança? Não tem condição a gente querer que a criança comece a gostar dos alimentos dessa forma. Então, vocês entendem que a gente vai por um caminho contrário? Por um caminho que, ao invés de ajudar a criança, a gente faz o quê? A gente atrapalha, né? A gente atrapalha. E a gente atrapalha desde o início mesmo. A gente atrapalha já nas comparações. Como a gente compara? Deixa eu só arrumar aqui que tá caindo. E aproveitar e tomar uma aguinha. Como a gente atrapalha as crianças no início da alimentação, né? No curso eu falo muito disso, que a gente compara demais. Desculpa, gente, não é curso, eu ainda tô presa lá no curso da alimentação complementar, não é curso, é uma aula, tá bom? A gente tem expectativa das quantidades, a gente marca dia e hora para os bebês comerem, e fala, não, eu quero que ele vai fazer 6 meses dia tal, então na hora do almoço ele vai comer. Aí você vai lá e compra aquele monte de coisa e faz aquele pratão, achando que um bebê de 6 meses vai comer. E aí não comeu a primeira semana direito, ai meu Deus, não comeu a segunda, ai meu Deus, a terceira desespera, não, o que eu tenho que fazer, o que eu vou misturar, vou triturar tudo, eu vou tentar enganar ele. Não, é uma relação que precisa ser de confiança, e é uma relação que precisa ser melhorada primeiro, né? Primeiro nós precisamos olhar para tudo isso, para as nossas dificuldades na alimentação, né? Para as nossas questões da nossa infância, porque a gente traz todas elas para onde? Para quando a gente vai alimentar os nossos bebês. Então a gente traz, e aí, se o seu não come, mas o da sua prima come, aí pesa, né? Mas o da minha prima come, e ele come tanto, e ele raspa o prato, e ele come tudo. Então, assim, olhar para cada criança, né? Para cada uma, a gente não pode querer exigir, a gente não pode querer pesar a comida, a gente não pode querer que bebês comam aquilo que ele não consegue comer. Então, quando eu vou construindo essa base boa de confiança, de entendendo as fases que o bebê tem, que essas fases corporais onde todo mundo que tem filho aqui de
Vou até fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês que têm filho de até 2 anos de idade, todas, eu tenho certeza, já viram a inteligência corporal do bebê se manifestando, que é quando o bebê come, né? Às vezes ele quer mais carboidrato. E observem só, depois de começar a engatinhar, que é nítido que eles querem mais carboidrato, eles estão gastando mais, eles precisam de mais. E tem a fase que eles querem mais proteína. Então eles comem só carne, né? Só carne, só carne. O Igor tá bem nessa fase aqui. Então ele senta na mesa e ele fala carninha, carninha, carninha. E aí o que você põe de carninha, ele come toda a carninha, né? Então assim, olha para isso. Olha que lindo que é isso. E a gente não tá respeitando. E a gente tá pulando essas etapas. A gente tá querendo que eles fiquem como nós, que senta na mesa e come sem ter a mínima vontade, porque são 12 horas e 12 horas eu almoço, e às 15 eu lancho, e às 20 eu janto, né? Enquanto o bebê e a criança deveria estar fazendo o quê? Tá mamando, né? Tá mamando, e tá conhecendo o alimento, e tá aprendendo a comer. E é uma relação muito linda, que é para toda a vida. Imagine quanto maravilhoso seria se nós todos nos respeitássemos desde a infância com relação ao nosso corpo, com relação ao que a gente vai ingerir, com as quantidades. Porque tem isso, tem quantidade para bebê, isso é um absurdo. O bebê ter que comer tanto. De onde a gente tirou isso? O bebê tem que comer tanto, o bebê precisa comer o tanto que eu quero. Não, ele precisa conhecer. E um bebê que está sendo amamentado, que está tomando a fórmula, ele tem um tempo de conhecer o alimento. E esse tempo de conhecer o alimento é um tempo dele. Então, assim, a maturação para comer, gente, ela é muito mais interna do que externa. O externo sou eu que vou o quê? Providenciar, que vou fazer aquela comida, né, no capricho, que vou oferecer. E o interno é do bebê, em conhecer o seu corpo, em saber o que é importante para ele naquele momento, né? Em ter esse paladar que ele vai ali, ele pega uma fruta, ele come, no almoço ele pode recusar um legume aqui, ele come outro ali, no momento que ele tem vontade de comer um pouco mais de carne, que ele precisa de mais carne, ele vai ter a carne, ele vai ter o arroz, né? Ele vai ter o carboidrato. Então ele vai ter tudo isso. Só que, o que acontece? A gente não respeita, aí a gente vai lá e fecha essa porta. Você tem que comer. Eu falo fecha a porta, gente, é um termo meu, de que eu sempre costumo falar, que eu falo que a gente fecha a porta da alimentação para o bebê. A gente preocupa, fica insegura, mas super insegura, fala com a sogra, fala com todo mundo, fala, né? Só que a gente esquece de buscar informação boa sobre isso e se sentir segura, porque quando a gente está se sentindo segura com relação à alimentação, e gente, não vou falar só sobre alimentação, sobre educação, sobre tudo, quando a gente está segura, acabou, né? Então o outro vem e fala, nossa, mas ele tá comendo pouco, hein? Ele tá comendo tanto suficiente, né? Vamos ver o meu prato e o seu? A gente come quantidades diferentes, os bebês também, olha que inteligente. Então assim, a gente para de comparar, a gente para de comparar, de criar expectativa e começa a olhar para o bebê, começa a olhar para a criança, sabe? Então, é isso que a gente precisa, olhar para ela. Quando a gente está diante de uma criança alimentando, eu recebi várias mensagens de profissionais da área da saúde, pediatras e nutricionista, que são todas até muito minhas amigas, e elas falavam, nossa, eu tô passando por isso, e eu sinto mal, eu sinto uma cobrança. E existe uma cobrança que é externa e tem uma cobrança que é interna nossa. Mas a gente, enquanto mãe, a gente não é profissional, a gente é mãe, a gente está diante dos nossos filhos. E aí se eu trago esse peso, né? Tanto os profissionais de saúde quanto todas as mães que estão aí. Se eu trago isso para alimentação e se eu não me sinto segura e se eu falo isso com outras pessoas, se eu deixo aquela negatividade da outra pessoa, que às vezes é uma negatividade assim, é porque ela também não sabe, não é uma maldade.
Espero que vocês compreendam isso. Não é maldade a avó olhar e falar, nossa, ele tá comendo pouco, mas se eu deixo essa brecha, né? Eu deixo todo mundo vir e falar pra mim, e me dar regras, e dar quantidade, da receita, não bate fígado com limão, que é bom. Eu ouvi isso recente, bate fígado com limão e dá pro bebê. Essa criança vai gostar de comer? Essa criança vai gostar da hora da refeição? É óbvio que não. Quem vai gostar de fígado com limão? Ninguém toma isso, mas não, mas a avó falou que é bom pro bebê. E aí, né, nesse momento a gente perde. Então, quando a gente está diante da criança, do bebê, a gente é mãe e a gente tem que aproveitar essa fase e a gente tem que deixar essa porta aberta do experimentar do bebê. Porque só assim, gente, só aberta mesmo, para eles irem e virem na alimentação. E sabendo que tem uma coisa boa para ele comer. Meu filho só come arroz e farinha. Quem tá fazendo arroz e farinha para ele? Né? Quem? É você? Meu filho só come determinado alimento. Eu levanto da mesa porque eu faço uma comida e ele quer depois comer o macarrão. Gente, vamos lá. Há uma relação aqui que ela tem que ter um certo limite. Eu não posso também entregar demais, dar demais, fazer além. Né? Se eu tenho uma refeição boa na casa e a criança não quer comer aquele determinado alimento naquele momento, ok. Mas não vá você preparar um segundo, terceiro prato depois da criança recusar, né? Sabe, tem que ter limites. Eu brinco aqui em casa, eu tenho assim com as meninas, eu falo com elas assim, agora eu tô sentando. E depois que eu sento na mesa, acabou. Falar, agora a mamãe sentou pra almoçar. Mamãe esqueceu o talher. Fique à vontade, pode ir lá buscar. Então, assim, a gente tem que ter um limite, sabe? Do que a gente oferece pro outro. Então, hoje eu fiz 3 comidas diferentes, meu filho não comeu nenhuma. Para de fazer 3 comidas diferentes. Para! Porque vocês vão ficar louca fazendo 3 comidas diferentes. Eu não sei vocês, mas eu venho de uma história de alimentação muito tranquila, de liberdade para comer. A comida era feita, colocada na mesa não, no fogão, e a gente ia lá e servia. Cada um fazia seu prato, cada um comia a sua quantidade que queria, pronto, acabou. E nós somos 6 irmãos que todos comem super bem, comem de tudo. E eu pergunto pra minha mãe, como é que pode, né? Nós comemos tão bem. Ela, não, eu não fazia comida especial pra vocês. Isso, minha mãe me falou isso em 2012. Falou, nunca fiz comida especial. E o que é comida especial? Comida diferente da nossa. Nunca fiz uma comida que fosse... vocês me pediam assim, falavam, não quero comer abobrinha. O que tem? Arroz, feijão, carne, abobrinha, chuchu. Não quer comer abobrinha? Tudo bem, não comia. Né? Então, assim, se a gente observar as culturas indígenas, outras culturas, que a criança tem essa liberdade para comer... Fica tudo mais fácil, mas a nossa ansiedade, ele vem atrapalhando tudo isso. A gente não conhecer, a gente comparar, a gente ficar olhando pro vizinho, para a história do outro, tudo isso atrapalha. Tudo isso interfere. E interfere de uma forma tão negativa e fica tão difícil a alimentação, porque é o que eu disse no início, a gente come quantas vezes por dia? E se esse ambiente não for leve, e se eu não for o exemplo para a criança, porque a criança vai querer comer... Parou aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Tá ouvindo? Dá um joinha aí para mim. Que bom, que bom. Não, então ótimo, porque tinha dado uma pausa aqui, eu pensei que tinha caído a live. Então, vocês compreendem que a gente precisa ter uma relação, tem que ter um limite do que eu dou pro outro, e esse outro é o meu filho, sabe? Eu não posso levantar da mesa e fazer 3 tipos de comida.
Não, ele não quis comer a comida que estava na mesa e me manda a foto. E uma comida linda, uma comida normal. Aí eu fiz um macarrão e ele não quis o macarrão. Aí eu fiz uma omelete e ele não quis a omelete. Aí ele disse que queria um arrozinho amarelinho. Eu fiz um arrozinho amarelinho, né? Essa criança não estava com fome, ela não queria comer, ela já sabe que a mãe vai fazer tudo, né, para que ela coma. O que ela pedir vai tá vindo, o que ela quiser, o que ela imaginar. Então a gente tem que ter esse limite nosso do que a gente vai fazer. E olhar para isso entendendo que quando a gente põe um limite, a gente está educando também, né? A gente está educando o paladar. Então, a doutora Audrey falou que vai manipular a mãe, com certeza. Com certeza essa criança vai manipular, sim. Ela sabe, ela já tá, ela é esperta. E nisso, no final, ela vai ganhar, ela não vai comer nenhuma das 3 comidas e vai comer a bolacha ainda. Então, uma criança dessa, ela vai comer bem, gente? Não vai. Eu fico imaginando o que é um momento de refeição nessa família. O que a gente mais vê são famílias que não querem almoçar com os filhos, porque é um momento difícil. Eu vejo muito isso. Eu queria, né, dar voltas no meu carro enquanto meu filho almoça, que eu não queria presenciar. Eu já ouvi isso muito. E como que a gente chega nesse lugar? Como que a gente chega nesse lugar onde eu não quero sentar e comer com meus filhos? Porque tá muito difícil. Então, esse lugar a gente pode sair dele. A gente não precisa permanecer nesse lugar de dificuldade com as crianças para alimentar. E acho que já tá quase encerrando, né? Tô 100 horas aqui. Mas, então é pra gente pensar em todas essas questões relacionadas à alimentação e agir, gente, porque é pra vida toda. O que eu tô fazendo agora, o que a gente tá plantando agora é pra vida toda. Então, assim, eu tô tirando a cebolinha lá, né, do prato do meu filho. Se eu tô tirando a cebolinha dele, eu vou tirar até ele, né, ele for adulto. Eu vou tirar a cebolinha quando ele chegar na minha casa para almoçar, porque ele já é adulto, mas ele tá acostumado que a mamãe tira. Eu já vi isso em amigas minhas, gente. Da mãe falar, não, eu não coloco cebola no prato dela, eu tiro a cebola, oi? Ah, é porque ela não gosta. Nossa, ela nunca gostou de comer cebola. E eu virar pra minha amiga e falar, desconfia, né? O prato é seu, você tira a cebola. E a mãe tira. Até hoje, ela já tem filho e a mãe tá tirando a cebola. Então, assim, a doação materna, gente, é um negócio, assim, meio maluco, às vezes, pra mim. Porque alguém que tira a cebola do prato da criança vai tirar, né, quando for adulto. Então, eu acho um pouco demais, né? É falta de estabelecer limites. Então, a criança não quer comer o verdinho? Tudo bem. Aqui, as duas me falaram isso já. Não quero comer. A Catarina foi na escola, a primeira vez que ela entrou na escola, a primeira semana que ela almoçou na escola, ela veio e falou, não gosto de verdinho. Falei, não, tranquilo, ok, mas a nossa comida tem muito verdinho. E tá aí no seu prato, você pode tirar. Vocês perguntam, a menina estava acostumada a comer verdinho, sempre teve em casa. O que ela fez? Ela retirou todos os 3 primeiros. Depois, tá, né? Começou a comer. Teodora também. Teodora já chorou pra mim. Tira do meu prato, você vai tirar. Não, não vou. Há um limite aqui. O prato é meu. A comida é minha. Então quem tira? Você tira do seu prato. Eu faço, sirvo e você come, se você quiser. E essa é a nossa comida. Então, assim, eu sei que vocês me acham um docinho de coco. Eu sei que todo mundo fala, ai, a Carmen né, as crianças muitas vezes me interpretam mal e falam, ai, as crianças são criadas com liberdade, a Carmen deixa elas fazer tudo. Não, eu estabeleço um limite. E aí esse limite, às vezes, há choro? Há choro. Às vezes dizem pra mim, mamãe, mais, né, forte, quem me segue aqui sabe, é a TT. Mamãe, mas eu quero que você tira e me exige que eu tire. Não, eu não tiro. Esse é o meu limite. A comida é sua. Você retira. E tá tudo bem, né? Ela retirar do prato, ela pode retirar do prato. E perguntem pra mim, ela continua retirando os verdinhos?
Não, ela come todos os verdinhos. Todos. Mas se naquele momento em que a Catarina tinha 2 anos de idade, entrou na escola, viu o coleguinha falando que não gostava de verdinho, eu tivesse tirado, vocês não acham que eu estaria tirando até hoje? Eu estaria. Com toda certeza, eu estaria tirando todos os verdinhos, tudo que tivesse na frente. E a Teodora, então, mais ainda, né? Então, a Teodora, mais ainda, porque ela exige mesmo, não vou tirar e não retiro do seu prato. Então, assim, é uma questão da autonomia, que em mim é muito forte, vocês sabem disso, que eu acho que as crianças precisam ter autonomia sobre o que elas falam. Uma criança que fala, uma criança que verbaliza tão bem, se ela te pede para retirar, é porque ela consegue retirar. E aí a gente vai e faz, e a gente dá a mão, dá o pé, dá o corpo, né? Dá tudo para a criança, não impõe um certo limite, não fala, né? Até onde vai esse limite, e vira uma coisa sem fim, gente. E com muito trauma, momentos que era para ser agradáveis, porque que agora, na quarentena, acho que muitas pessoas estão sofrendo muito, é sério, muitas famílias estão sofrendo muito para alimentar os filhos 4 vezes por dia. Por que estão sofrendo tanto? Porque lá no início, né, retiraram muita coisinha, porque lá no início deram a mão demais, porque lá no início forçaram a criança a comer, e uma criança que foi forçada, gente, uma criança que foi forçada a comer, ela tem, né, uma aversão no momento da refeição. E aí eu posso ter muitos problemas com relação à alimentação. Por isso que eu falo, a aula, né? Eu tô falando isso pra vocês verem, já tem 40 minutos nós estamos falando por aí. E eu tô falando isso aqui, mas isso é muito grande. Por isso que eu preparei essa aula, sabe? Porque é preciso falar isso pra mãe, sabe quando? Quando ela tá gestante, né? Pra ela começar a entender. E aí a gente busca o quê? Busca enxoval, busca compras, busca 1000 coisas e não começa a olhar para essas questões que vão fazer parte do seu cotidiano. No dia a dia a gente vai sofrer com isso se a gente não estiver preparado. Então, assim, a mãe que está começando a alimentação complementar, ela precisa saber disso para ontem. Para quando chegar o quê? A fase da alimentação complementar, ela está segura, ela está tranquila. Ah, mas eu não tive essa informação, eu não sabia, agora eu tô assim. Gente, a aula é recomeçando a alimentação complementar. A live é recomeçando a alimentação complementar. Dá para recomeçar a vida inteira. A gente não desiste de criança, a gente não desiste nunca. Mas é sobre um outro olhar que eu quero que vocês olhem a alimentação das crianças e até a de vocês, porque quando a gente começa a olhar para as questões da alimentação das crianças, a gente também olha para as nossas questões da alimentação. E aí sim, né, a gente recomeça e recomeça de um outro lugar. Mas é para todo mundo começar agora, sabe? Começar ontem, evoluindo. Porque a gente erra inconsciente, a gente não sabe. Então, o que faz? Não quer comer e oferece a bolacha porque você acha que a criança vai morrer de fome. Você fala, nossa, vai ficar desnutrido, vai morrer de fome, vai... Não, gente, eu tô falando de crianças saudáveis. Tô falando de crianças sem nenhuma patologia, crianças que comem e que deixaram de comer alguma coisa, né? Eu tô falando dessas crianças. Essa criança continua feliz, ela continua brincando, ela só para de comer. E aí, quando ela para de comer, ela vira o centro das atenções. Vou falar um pouquinho sobre isso pra gente encerrar. Ela vira o centro das atenções, porque também tem isso. A criança, ela, às vezes, ela chama tanta atenção nesse momento da refeição e, por algum motivo, ela pode se sentir muito especial. Porque quando ela não come, o que ela faz? Ela chama todo mundo para perto dela. O pai vem, fala, filhinha, come, por favor. A mãe vem, a vovó fala, eu vou fazer sua sopinha, eu vou cuidar de você, né? É como se falasse isso, eu vou cuidar de você. Então, às vezes, uma atenção que a criança não tem, toda hora, o tempo todo, ela descobre que pela alimentação ela pode chamar a atenção da família. Você já pensou um comportamento desse acontecendo com uma criança de 2 anos de idade? Né? Como vai chegar a vida adulta? Então,
as comparações, ai, não comeu nada. Então, a comparação com os irmãos, essa aqui, ela é boa para comer, ela come de tudo. Quem tá aí, que eu sei que tem um monte de profissional de saúde aqui, né? Sabe disso, a gente escuta isso sempre. Nossa, essa aqui, ela é ótima para comer. Agora a irmã, nós temos que dar o maior trabalho. Não come nada, gente, não come nada. A irmã, e fala isso na frente da criança. Então, uma criança que cresce ouvindo isso, sua irmã come, você não come, ou nossa, eu como tudo. Olha lá, meu primo não come nada, eu como tudo. Gente, a gente quer mesmo que essa criança raspe o prato toda vez? Ela precisa? E aquela família que, né, aplaude, bate palma pro filho e fica ali, nossa, você comeu, olha aí, que bom, que massa. Gente, comer é natural, comer tem que ser natural, não tem que ter palma porque comeu, não tem que ter aviãozinho. Esses dias eu falei isso, né? Então, não tem que ter, ai, que felicidade, você comeu, que bom, comeu. E comer é como respirar, tem que ser natural como respirar. A gente come todo dia. E aí, quando a gente faz essa festa para criança, você comeu, parabéns, olha lá, mais uma. Ela se sente de alguma forma, ou ela vai se sentir muito especial, né? Ou ela vai perceber que ela tá ganhando a sua atenção no momento que ela não ganhava antes, ela tá fazendo um movimento que tá chamando a sua atenção mais. E isso não é bom, nem para criança que come muito, nem para criança que come pouco. Isso não é bom. Então, esse momento da refeição, ele tem que ser um momento, eu não vou dizer neutro, mas ele tem que ser um momento de família, de troca ali, de conversa, né? De família, de interação, mas sem esse reforço. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Nossa, essa aqui é terrível para comer. Então a gente, às vezes, traz isso da nossa infância. E voltando, o não da criança. Por que a criança não pode dizer um não? Não quero comer isso, né? Por quê? Será que a gente nunca espera ouvir um não da criança? Será que a gente espera que a criança nunca vai dizer não pra gente? Será que é porque a gente acha que a gente tá dando o nosso melhor e a gente tá? Todo mundo tá dando o melhor. Todo mundo, né? O melhor que a gente tem nesse momento a gente tá dando e a gente acha ruim, a gente se sente mal quando escuta um não da criança, que ela não quer comer algo que eu fiz. Gente, isso é só uma pontinha, né, do que tem na aula de Recomeçando a Alimentação Complementar. Vocês estão todos convidados. Tem uma programação que eu fiz para fazermos com 21 dias. Lá eu falo também da natureza, a relação criança e natureza com relação à alimentação, o quanto a natureza é maravilhosa para as crianças na alimentação. Montessori diz que a criança ela se desenvolve integralmente na natureza. Então, não é diferente na questão alimentação, ela também se desenvolve. E eu vou responder algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver se dá tempo. Eu tenho que ligar o computador, que aqui não aparece as horas. Mas deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Vou começar das iniciais. Preciso falar para vocês também, tô esquecendo de falar, que a aula tá com 50% de desconto. Ela tá no valor de R$ 49,90. E é um conteúdo muito bacana que eu preparei para vocês. E a gente vai ter também um encontro ao vivo, online, tá? Para que a gente possa retirar todas as dúvidas, para que vocês recomecem a alimentação na casa de vocês. Peraí que travou aqui. Eu amamento em tandem. Parabéns. Forte você, viu? Admiro muito as mães que amamentam dois. E o mais velho é bem assim, só quer arroz e farofa. Ele não quer comer, ele vai querer mamar
só mama para dormir ou acorda na madrugada com fome. Eu deixo frutas à mão. Acho que deve ter mais um pouquinho aqui, deixa eu ver embaixo. Faço outro, mas tem dias que ele vai acordar com fome. Fora isso, fica tudo bem, bem-humorado. Às vezes acorda com vontade de mamar. Essa questão da gente fazer outra comida, a gente tem que olhar para ela, tá? Tem que olhar por que você tá fazendo outra, por que ele não tá querendo essa comida. Uma vez eu fui quando o Dr. Carlos Gonzalez esteve aqui no Brasil, que é um médico pediatra em que eu sou muito fã dele, tem um livro maravilhoso, A Criança que Não Quer Comer, Socorro, Meu Filho Não Come. Na verdade o título não é bem esse, mas depois eu ponho pra vocês. Uma família chegou e perguntou pra ele, mas meu filho só come arroz. Aí ele falou, mas quem que preparou o arroz? Né? A gente tem que olhar pra isso. Eu ofereço sempre para ela e ela come um pouco e pede mamar. Eu quero falar sobre isso. E não dou. Certo. A questão agora, então, gente, que estamos mais em casa, as crianças, os bebês estão mamando mais. E isso não é ruim, isso é ótimo. O leite materno é a vitamina do bebê, né? É o principal alimento e ele é alimento. Então, assim, para quem tá amamentando, que maravilha que você tem leite, tá amamentando e tá vacinando seu bebê o tempo todo, né? Ótimo. Mas para crianças maiores de 1 ano de idade, se você quiser ir direcionando essas mamadas, se estiver incomodando, pode direcionar essas mamadas, pode oferecer um pouquinho, espaçada a refeição, pode, isso pode acontecer, você pode falar, a gente vai mamar só agora, só na poltrona. Eu sei que as crianças agora eles estão assim grudados no peito o tempo todo, né? Mas uma criança que já é maior de 1 ano, você pode ir direcionando sim. Quem quer continuar, quem mantém a alimentação em livre demanda, a amamentação em livre demanda, ótimo, maravilhoso. Mas eu sei que às vezes com criança em casa a gente fica, né, ele fica grudado no peito e às vezes, se tiver difícil para a mãe, muito difícil, pode direcionar. Bebê de 8 meses, todas as refeições tem 5 grupos e tem dias que ela come um monte, um só. Ela tá falando que a bebê tem 5 meses. Não, 8 meses. E ela coloca todos os grupos. Gente, colocar todos os grupos pro bebê não significa que ele vai comer, né? A gente oferece. E aí a gente deixa ele escolher aquilo que ele vai comer. Dentro do que? A gente dá dos alimentos que são bons alimentos pro bebê comer, né? Então, tudo bem ele escolher e no outro dia ele vai comer outro alimento e a gente vai sempre variando esses alimentos de acordo com a preparação e pensando sempre em não trazer esse peso da alimentação. Não quer comer, não tá querendo comer, fala, não, bebê, hoje ele não quer, mas amanhã você experimenta, outro dia. Tem uma aqui, ó. Seu marido sempre te apoiou? Algum momento ele foi contra? Não, meu marido é gastroenterologista e nutrólogo. E é muito interessante porque muitas pessoas me perguntavam do nosso convívio se o BLW e tudo, se ele conhecia, se era uma coisa dele por ele ser gastro. Não, ele nem conhecia. E com relação à alimentação, ele fala assim, eu nem ouso falar nada pra você. Você que busca conhecimento, você que estuda, você que sabe. Então, ele sempre me apoiou muito com relação à alimentação das meninas. Nunca teve. E também na questão de educação. Ele fala, quem é educador aqui é você, então você sabe o que é melhor. E normalmente eu falo com ele, converso, eu leio muito, eu estudo muito. E a gente se entende muito bem, sabe? Com relação à criação e alimentação das meninas.
Então, às vezes eu vejo que não tá legal o negócio, depois eu chamo ele longe das meninas e falo, olha, assim, eu acho que não tá bom, o que você acha? E é uma troca bem bacana. Ai, maravilhosa, da Lídia, minha conexão contigo não é coincidência, você fala por mim, maravilhosa. Obrigada, Lídia, Dani. Minha pergunta, vou fechar com essa, da NS Faria. Minha pergunta é, eu consigo mudar isso agora, aos 2 anos? Consegue. Consegue. Pode ser desafiador? Pode. Você está preparada para isso, para essa mudança? Essa mudança ela acontece primeiro na gente, né? De mudar, de querer virar essa chavinha, de levar a criança para a cozinha. Porque nessa idade de 2 anos, a gente leva eles para a cozinha e o negócio transforma. Mas depende muito mais de você do que da criança. Depende muito mais do seu respeito, do seu interesse, da sua vontade de estar ali com ela, de disposição, né, para vocês mudarem tudo isso. Mas vocês conseguem e podem mudar tudo isso. A primeira coisa é tocar nos alimentos, pegar nos alimentos, deixá-la comer, deixá-la se lambuzar, deixá-la ter contato com esses alimentos, deixá-la experimentar, né? E a gente faz isso na cozinha. Eu sempre falo que a cozinha é um laboratório de experiência, o melhor para tudo, para a vida, para o desenvolvimento integral da criança. E com a relação à seletividade, à recusa, a tudo, não tem outra coisa melhor do que a cozinha para criança, gente. Não existe outra forma, né, de aproximar a criança do alimento. Porque uma coisa é eu pegar um prato de couve e falar, come esse prato de couve. Eu fiz aqui essa salada de couve. Outra coisa é eu pegar uma couve, cortar e entregar para a criança. Tá aqui azeite, limão, sal, o que você quiser, né? Tempera você. E sem falar para ela experimentar. E deixar ela experimentar. E deixar ela saborear. Pode ser que ela não goste hoje. Então, dá tempo. E você consegue sim. Gente, então é isso. Tem algumas perguntas aqui, várias ainda não vou conseguir responder, porque a hora já está passando. Senão não vai ficar salva a live, tá? Mas vocês podem me mandar lá nos stories, depois eu vou respondendo para vocês. Muitíssimo obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Doutora Audrey, minha amiga pediatra maravilhosa, Dani, do Tá Na Hora do Café Materno, Lide, vocês sempre companheiras aqui comigo, obrigada. Todas as mães que me mandaram perguntas, e vocês que me acompanham. Nada disso, nem a aula, nem eu estar aqui, nem os stories, nada disso faria sentido se vocês não estivessem do outro lado aí e sempre comigo, viu? Muito obrigada, Alana, obrigada, um beijo para todo mundo e vamos mudar? Vamos recomeçar? Dá tempo, viu?